Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, sobre o orçamento, os orçamentos, né? Hoje a gente vai ver quais são os tipos de orçamento. E no final da aula, na aula texto de hoje, eu já deixei um exercício para vocês fazerem. Esse exercício já é um exercício prático que no final eu vou explicar para vocês o que vocês vão ter que fazer, tá? Então, vamos primeiro para terminar essa parte teórica, vou explicar hoje o que é planejamento financeiro, né? O orçamento, na verdade. É o orçamento financeiro, que a gente vai fazer essa parte do planejamento financeiro. A parte também do planejamento de capital, tá? E a parte do nosso planejamento econômico, que são os três tipos de orçamento e três tipos de planejamento que nós vamos fazer, né? Que foi onde a gente terminou a nossa aula passada. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Se vocês não estiverem vendo, por favor, me avisem, tá? Que na aula passada acabou que vocês não estavam vendo e eu não sabia. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Tá? Todo mundo vendo aí? Sim. Então tá bom. Então, olha só, resgatando aí, né? Nós falamos na semana passada sobre o que é o orçamento, a gente falou, né? Eu teve que resgatar um pouquinho daqueles conceitos lá de planejamento estratégico. Nós falamos quão importante é a integração ali da empresa toda, né? Em volta daquelas metas, os objetivos traçados ali no planejamento estratégico. E a gente viu que quando a gente chega na parte do controle, né, a gente tem N formas de executar esse controle, seja através de centro de custos, centros de resultados, né? E a partir daí, quando a gente já tem a forma como a gente vai executar o controle, a gente tem agora as técnicas do orçamento, que são as técnicas orçamentárias que a gente pode aplicar para poder dimensionar e planejar todo esse orçamento que a gente vai fazer. Como o orçamento ele vai, a gente já viu, né, que ele vai pegar toda a empresa, né, desde lá da linha de produção até a alta administração, é muita coisa, são muitos processos, né, é muita coisa mesmo. Então, como que normalmente a gente faz e a gente separa cada um desses planejamentos. A gente separa eles em três fases, tá? Que normalmente é a parte do planejamento econômico, a parte do planejamento financeiro e a parte do planejamento de capital. A gente vai ver individualmente aqui cada um e a gente vai conhecer quais tipos de orçamento a gente faz, a gente executa em cada um desses tipos de planejamento. Ok? Ok, gente? Ok, José. Então, vamos lá para o primeiro. Planejamento econômico, gente. O que seria, no caso, planejamento econômico? Aqui, esse tipo de planejamento é onde a gente vai executar vários tipos de orçamentos que vão estar totalmente ligados com a nossa demonstração de resultado, onde que vai ser os planejamentos, onde que vão gerar receitas e despesas, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai precisar de ter métricas, né? Vamos dizer assim, mais ou menos aquilo que o mercado ele já segue, né? Ou seja, o mercado onde que aquela empresa ali ela está inserida com todo aquele contexto ali, peculiaridades que ela tenha, né? Tanto de mercado quanto internamente da empresa, tá? Por quê? A partir desse planejamento econômico que a gente vai fazer, que a gente vai dimensionar, né, quais serão as previsões de receita e despesa, a gente vai elencar o que nós vamos chamar de suborçamentos, que vai estar dentro do planejamento econômico aqui, tá? E quais são esses suborçamentos? Nós vamos ver aqui que, principalmente no orçamento de uma forma geral, ele está tão integrado dentro da empresa que ele vai estar muito ligado ao que a gente chama de ciclo operacional. Não sei se vocês já estudaram o ciclo operacional em alguma outra disciplina, mas, por exemplo, lá dentro do ciclo operacional, a gente começa sempre com a compra de matéria-prima, né? Vamos colocar lá, compra de matéria-prima, a gente estoca a matéria-prima,
Aí essa matéria-prima, ela vai para a produção, você tem um estoque de produtos ali acabados, aí você tem vende aquele estoque, aí gera de novo ali, por exemplo, né, uma contas a receber, gera novamente ali a necessidade de comprar mais matéria-prima e aí a gente vai entrando ali dentro daquele ciclo operacional ali dentro da empresa, né? Então, esse planejamento econômico, ele vai estar ligado a esse ciclo operacional. E dentro desse ciclo operacional, a gente sempre vai iniciar os nossos orçamentos, né? As nossas previsões pelo orçamento de vendas. Por quê? Normalmente o orçamento de vendas é aquele onde que a gente vai determinar quais vão ser as metas que a empresa quer para poder aumentar a receita. Quando você vai fazer um planejamento estratégico, né, que a gente vai agora resgatar novamente esses conceitos, a empresa normalmente ela coloca, eu quero crescer X%, por exemplo, nesse ano, naquele período. Como que a empresa ela cresce? Ela cresce de vários sentidos, mas principalmente ela cresce o quê? Aumentando o número de vendas, aumentando a participação no mercado, né, aumentando a quantidade de lucro. Então, isso tudo ele faz parte da questão da venda. Então, a venda aqui ela é muito importante para esse controle orçamentário. E ela que vai ditar, muitas vezes, os demais orçamentos que a gente vai ver aqui, tá? Então, é a partir do orçamento de vendas que os outros suborçamentos a gente vai determinar o que vai ser previsto em cada um deles, tá? Então, nas vendas, eu vou determinar por exemplo, a quantidade de vendas, o tipo de produto que eu vou vender, a região que eu vou vender, qual tipo de cliente que eu quero alcançar, tá? Então, ele é, assim, o ponto de partida para os demais. Porque a partir daquilo que a gente decidir aqui, que a empresa decidir dentro do planejamento estratégico, é o que a gente vai implementar aqui dentro do orçamento de vendas, tá? Então, se a empresa ela colocou que ela quer crescer X%, vai ser a partir aqui do orçamento de vendas que a gente vai fazer essas projeções. Vocês vão ver que a partir de agora, né, a partir da aula de hoje, a gente vai começar a trabalhar sempre com esse termo de projeção. Projeção do orçamento, a gente vai aprender a fazer a projeção das demonstrações contábeis a partir desse orçamento, tá? Então, a partir de hoje, eu brinquei com o Danilo, a porca começa a torcer o rabinho, né? Vocês vão ver aí mais ou menos na prática como que funciona todos esses cálculos, como que funciona essas projeções orçamentárias. Então, retomando aqui, a gente projeta primeiro as vendas. Quanto que a gente vai querer crescer em vendas? Ou qual produto que a gente vai vender mais? Onde que vai estar esse esforço, né? Para a gente conseguir a meta estabelecida lá no planejamento estratégico. Quando eu sei o que eu quero vender, por exemplo, se eu quero aumentar 10% nas minhas vendas, eu tenho que aumentar ali também o quê? A minha produção, né? Então, vocês vão vendo que vai ser efeito cascata. Quando eu determino o meu orçamento de vendas, aí a partir dele eu vou começar a fazer o quê? O meu orçamento de produção. Com base nas minhas metas de venda, aí é que eu vou começar a gerenciar a minha política de estoque. Né? Aí isso vai envolver quanto que eu tenho de estoque inicial, quanto que eu tenho de produto em elaboração, se houver, e quanto que eu tenho de produto acabado. Por quê? Para eu saber, olha, se eu quero aumentar a minha venda em X, né? Eu vendia 1.000 unidades, eu quero vender 2.000 unidades, eu tenho que ter essas 2.000 unidades a mais. Então, eu preciso fazer um orçamento aqui da minha produção, né? Ter um plano de produção já estimando aqui quantidade, por exemplo, de horas, né, que eu vou ter que gastar lá da minha produção, a quantidade que eu já tenho no estoque, que eu tenho no estoque inicial, que tem em estoque final, né, para que eu possa fazer toda essa produção. Para quê? Se eu não produzir, eu não consigo alcançar essa minha meta de venda. Então, um está sempre ligado ao outro.
tá? O estoque aqui, o orçamento de produção, ele vai estar muito ligado com toda a nossa gerência de estoque, a nossa política ali no estoque. Quanto que eu vou ter de estoque, sempre estoque final? Se eu tenho uma margem, né, pré-definida de quanto que eu posso ter em estoque final, quanto que vai ter que ficar em estoque em elaboração, né? Quanto que eu tenho que ter de estoque de matéria-prima, isso aí vai depender muito da política interna da empresa, tá? Então, quando a gente vai elaborar um orçamento dentro de uma empresa mesmo, né, a gente tem que levar tudo isso aqui em consideração. Claro que nos exercícios que a gente for fazer, eles não vão ser tão complexos como é na realidade no dia a dia, mas você já tem que já estar preparados para isso, para poder entender todo esse gerenciamento que a empresa precisa ter, né? Principalmente sobre os estoques, para ela poder executar e elaborar o orçamento de produção. Ok? Entendido aqui, gente? Sim, entendido. Ok, professor. Beleza. Porque a partir aqui do orçamento de produção é que a empresa ela vai perceber se ela tem condição, né, de atender aquela demanda que foi prevista lá no orçamento de vendas. Então, por isso, quando a gente for elaborar os orçamentos, ele tem que estar muito dentro da realidade. Você não pode simplesmente assim voar muito alto, porque senão você dá um passo maior que a sua perna e você não consegue, né? Então, a gente tem que ter aí também um pouco de pé no chão quando a gente vai traçar essas metas aí, tá? Tanto de orçamento de vendas, como também para a gente entender qual que é a nossa capacidade produtiva, tá? E aí, só recapitulando aqui, né, a fórmula de produção, que a gente vai produzir, né? Que é a produção? É vendas mais estoque final menos estoque inicial, tá? É isso aí, fórmula básica que vocês já devem ter visto, mas eu já trago ela aqui porque vocês vão precisar na hora de fazer o exercício, tá? Isso tudo já tá, pessoal, tá tudo lá na aula texto, tá? Não precisa ficar preocupados em anotar nada disso, não. Então, olha, a gente já definiu o orçamento de vendas, então, quanto que eu quero crescer em vendas, e a gente já fez o plano mestre ali da produção, para poder saber qual que é a capacidade produtiva, né? Quanto que eu tenho de estoque, tudo, como que vai ser. Agora, o que eu preciso dimensionar? Eu preciso dimensionar o quanto de matéria-prima eu vou precisar comprar para que eu possa conseguir produzir, eu conseguir vender. Vão percebendo aí que é tudo como se fosse uma cascata, né? Por isso que a gente chama de suborçamentos. Então, aqui, olha, já com esse plano mestre de produção em mãos, que foi executado no orçamento anterior, dentro do orçamento de matéria-prima, eu vou ter que determinar quais serão, né, as matérias-primas que eu vou utilizar e qual vai ser a quantidade necessária que eu vou precisar comprar e que eu vou precisar adquirir para cada um dos produtos que eu vou fabricar. Tá? Então, aí agora, esses dados, né? Como que a gente consegue esses dados? Normalmente, gente, esses dados a gente consegue através de cotação, né? Que aí é aquele orçamento simples que vocês deram de exemplo na aula passada, né? Cotação efetuada pelo departamento ali de compras. Aquela ali, vou cotar três orçamentos, o mais barato eu compro. Tá? Isso aí é um tipo de cotação. A gente vai ver que não é orçamento, que o orçamento financeiro ele é um pouco mais complexo do que esse tipo de orçamento que a gente faz, que na verdade é chamado de cotação, tá? Entendido aqui o orçamento de matéria-prima? Sim. O que vai entrar aqui dentro? Então, beleza. Olha, qual que é o outro agora orçamento que também vai depender lá do orçamento de vendas, de produção, de matéria-prima? Agora a gente tem o nosso orçamento de mão de obra direta. Então, eu já tenho a quantidade que eu vou vender. Eu já avaliei, já projetei qual que é a minha capacidade produtiva. Já sei o quanto de matéria-prima que eu vou ter que gastar para cada um dos produtos. Agora eu preciso dimensionar
é a quantidade de mão de obra direta ali daquele meu produto que eu vou precisar gastar. Ou seja, quanto tempo o meu funcionário vai precisar ficar lá na linha de produção? Eu tenho pessoal necessário, né? Eu vou fazer isso como? Vou contratar pessoal, vai ser, eu vou pagar hora extra, vou abrir mais turno, né? Aí vai depender muito também da característica e da realidade da empresa. Mas dentro desse orçamento em si, o que a gente vai pensar? Para cada produto que eu for fabricar, né? Quanto tempo de mão de obra eu preciso para produzir cada um desse produto? Então, eu tenho aqui um produto A. Produto A, eu gasto 10 horas, né? 10 horas, vamos supor. Eu vou aumentar a minha produção em 10 horas, né? Por exemplo, ou em 10 vezes. Eu vou ter que multiplicar a quantidade de mão de obra pela quantidade de vendas que eu estou aumentando. Pessoal, muta o microfone aí que tá difícil. Isso, por favor. Então, a gente vai ter que fazer toda essa relação aí, tá? De quanto que eu vou precisar de mão de obra para a gente poder fazer a produção de cada um daqueles produtos. E isso, gente, sempre obedecendo, sempre visando lá o plano de orçamento de produção, que é onde que ele vai determinar ali a nossa capacidade produtiva. Tá? Então, essas informações de custo de mão de obra, né, normalmente, ele sempre vai ser informado pelo RH da empresa. O RH, dentro aqui, ele vai participar desse orçamento de mão de obra direta. A gente tem alguém ainda aí com o microfone aberto? Se tiver, fecha, por favor. Então, aqui, olha, o que vai acontecer? O pessoal do RH vai ter que informar, olha, qual que é o valor da hora de cada um daqueles funcionários, o pessoal lá da fábrica, tem periculosidade, tem insalubridade, né? Para a gente poder fazer todo esse cálculo e fazer as devidas projeções ali da quantidade de quanto a gente vai gastar com a mão de obra direta ali para poder produzir o produto e para a gente conseguir alcançar a nossa meta do orçamento de vendas. Tudo bem aqui, gente? Entendido? Professora, só uma Sim. dúvida. Essa mão de obra direta aí, ela pode ser calculada, esse orçamento ele pode ser feito tanto por trabalhador ou por setor, ou é só por trabalhador? Não, aí vai depender, né? Depende, por exemplo, lá do seu. Por exemplo, como a gente falou lá do setor de vendas, né? Que, por exemplo, nas vendas a gente pode dimensionar ela, por exemplo, por um produto, por uma região, pode ser por um setor. Aí vai depender de como que o seu orçamento ele vai estar estruturado. Tá? Mas normalmente a gente faz por produto. Então, por exemplo, eu tenho um produto A. O meu produto A, onde que ele é fabricado? Ele é fabricado lá no Rio de Janeiro. Então, eu vou orçar a mão de obra daqueles trabalhadores que vão trabalhar para produzir aquele produto. Entendeu? Então, isso vai depender da forma como que você vai definir aqui, olha, o seu orçamento de vendas. Que aí vai depender de como que foi a sua meta aqui da venda. Se foi por produto, se foi por região, se foi por tipo de cliente, tá? Mas aí vai ser daqui da forma como que você definiu. Se foi por região, aí você pode fazer por setor, né? Ou por região mesmo, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Se for por tipo de cliente, por tipo de produto, aí você tem que ver qual que é a realidade, o contexto que aquela empresa ali ela tá inserida, né? E o que a gente vai considerar como mão de obra direta para aumentar a produção para você conseguir atingir o orçamento de vendas. O orçamento de vendas sempre é aquele que vai ser o seu norteador para esses suborçamentos aqui. Entendeu, Alex? Entendi. Beleza. Tranquilo. Então, agora aqui, olha, além da mão de obra direta, a gente também vai ter que fazer o orçamento dos custos indiretos de fabricação. Vocês vão perceber aqui, né,
nos orçamentos, que que sempre o orçamento ele vai ter que acessar algumas informações de custos. A gente está vendo aí, ó, custo de mão de obra, né? Custo de matéria-prima, custo indireto de fabricação. O que seriam esses custos, né, indiretos aqui de fabricação? As depreciações, né, que vão acontecer do próprio maquinário ali. Isso vai ser custo indireto, dependendo a energia elétrica, né? Então tem todo um contexto ali que a gente vai ter que acessar, né? Os nossos conhecimentos aí de contabilidade de custo para a gente poder fazer também aqui o nosso orçamento de custo indireto de fabricação. A gente sabe que normalmente esses custos indiretos ele tem o quê? Tem uma natureza, uma característica mais de natureza fixa, né? Como por exemplo a própria depreciação. Então fica fácil da gente identificar o que seria esse custo indireto ali, tá? Normalmente ele está sempre ligado bastante com a questão do imobilizado. Tá certo? Entendido, pessoal, aqui? Beleza, professor. Entendido, ok. E nós temos também o orçamento das despesas administrativas, tá? Lembrando que a gente está na parte do orçamento econômico. Orçamento econômico é tudo aquilo que vai gerar receita e despesa. Então, as despesas administrativas aqui também, para esforço de venda, tudo, a gente também vai precisar orçar. Tá? Então, essas despesas aqui administrativas, elas também têm uma característica de ser fixa, né? Então, a gente sempre vai orçar, a gente sempre vai planejar de acordo com o nosso custo histórico, né? Então, por exemplo, quanto que eu gastei de despesa administrativa no mês anterior, no ano anterior, né? Aí você pode corrigir aquele valor ali, aplicar um percentual para poder corrigir ele ou utilizar novas cotações para poder utilizar na sua base orçamentária, tá? Mas aí são despesas efetivamente administrativas que a gente já está mais acostumado com elas, tá? Então, eu tenho que, a partir de uma meta, que é a nossa meta de vendas, a gente tem vários outros sub-orçamentos. Então, sempre quando eu der um orçamento para você fazer que vai ser a partir de uma meta de venda, você tem que calcular todos esses orçamentos. Tem que calcular orçamento de venda, orçamento de produção, orçamento de matéria-prima, orçamento de mão de obra, né? Mão de obra direta, o orçamento de custo indireto de fabricação e despesa administrativa. Não tem como eu fazer só o orçamento de vendas e não fizer os demais orçamentos, tá? Por quê? Todo esse planejamento orçamentário e econômico aqui, ele tem que sair desde lá da receita até lá finalizando para você todas as suas despesas, inclusive a administrativa que você vai gastar para poder conseguir atingir aquela meta ali de venda e de crescimento, tá? E nós temos também aí as despesas, o orçamento das despesas comerciais que vão acontecer. Por quê? Porque eu não estou planejando aqui aumentar as minhas vendas. Então, quando eu aumento as minhas vendas, eu vou ter que aumentar o meu custo com comissionamento, custo com impostos, né? Por quê? Porque eu tive lá um planejamento de venda, né? Então, a parte, por exemplo, do salário, sim. A senhora está projetando alguma coisa na tela? Porque para mim não está aparecendo nada aqui. Eu já mexi em tudo aqui, não consegui nada. Está projetando alguma coisa? Tô sim. Vocês estão vendo? Ou só ele que não está vendo, gente? Eu tô vendo aqui normal. Tô vendo normal também. Sai então no seu, sai e entra de novo para poder ver se você consegue ver. Tá bom, eu vou fazer isso então. Tá bom. Então, gente, olha para você ver, as despesas comerciais, a gente sabe que, por exemplo, ela tem a parte fixa e a parte que é variável, né? O salário fixo do vendedor já é salário mesmo, você tem ali uma despesa fixa. Mas aquilo que você paga para ele de comissão, ela é variável, porque vai depender da quantidade que ele vai vender,
né? Então, a partir daí, para a gente poder fazer as projeções, a gente também vai utilizar esses dados históricos, né? E trazer isso corrigido. Aí, lembrando que, né? Se eu, lá no meu planejamento de vendas, eu aumentei a minha quantidade de vendas, né? Se eu conseguir executar aquele plano, a minha despesa variável ali de comissão também, ela vai aumentar. Então, quando eu for orçar, eu tenho que orçar conforme o meu planejamento de vendas, tá? A parte ali que é variável. Tem o microfone aberto aí novamente. Professora, quais são os orçamentos que a senhora citou aí? Vendas, produção, matéria-prima? Vendas, produção, matéria-prima, mão de obra direta, custo indireto, despesa administrativa, despesa comercial e agora despesa financeira, né? Por quê? A despesa financeira ela também vai estar dentro dessa parte econômica. Toda e qualquer despesa que eu gastar financeira, né, pagando juros ou qualquer uma taxa que eu for gastar financeiro para eu poder cumprir aquele meu plano de vendas, de crescimento, eu também preciso fazer uma projeção aqui, tá? Então, também, se houver essa informação, a gente tem que orçar também as despesas financeiras. Ok? Beleza, valeu, professora. Beleza, ainda tem mais. Então, olha, esses aqui, gente, são os orçamentos do planejamento econômico. Lembrando que a gente tem 3 planejamentos: o planejamento econômico, o planejamento financeiro e o planejamento de capital, tá? Cada um desses planejamentos, a gente vai ter orçamentos específicos para poder fazer. Então, todos esses que eu falei agora são do nosso planejamento econômico. Agora nós vamos conhecer o que é o nosso planejamento financeiro. E dentro do planejamento financeiro, quais são os tipos de orçamento que a gente precisa elaborar para poder acompanhar aí todo esse planejamento orçamentário e o planejamento estratégico também da empresa, tá? Então, olha só. Dentro do planejamento ali de vendas, a gente está planejando, né? Que é do planejamento econômico, né? A gente planejou toda a parte de receita e despesa da empresa, tá? Agora, tudo aquilo ali, onde que ele vai afetar diretamente? Ele vai afetar o nosso caixa, né? Por quê? Se eu planejo aumentar a venda, isso afeta o meu caixa. Se eu planejo aumentar a minha produção, isso aumenta meu caixa. Eu preciso comprar matéria-prima, eu preciso pagar mais mão de obra, né? Direta e indireta. Eu vou ter que aumentar o meu custo de despesas administrativas, ou seja, a gente está ali numa engrenagem, né? Dentro ali daquele ciclo operacional. Então, é necessário também que a empresa ela tenha esse planejamento financeiro para que ela consiga suportar toda essa parte do planejamento econômico, tá? Então, aí, esse planejamento financeiro, ele vai permitir ali a empresa, né, antecipar quais serão aquela disponibilidade de recursos que ela vai ter, tá? Ou até mesmo ela vai verificar qual que é a necessidade, né, de caixa que ela vai ter ali. Então, é um planejamento muito importante para a gente. Por quê? Porque ele vai estar ligado diretamente envolvendo o gerenciamento de caixa, tá? O gerenciamento de dinheiro ali mesmo dentro ali da empresa, tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem, gente? Sim. Então tá. Então, olha só, todos esses orçamentos, inclusive aqui também do orçamento financeiro, no caso aqui, né? A gente sempre vai, por exemplo, assim, fazer as previsões dele conforme a gente vai pelo regime de caixa, tá? Então, o que que a gente vai ver aqui, olha? Vamos ver quais são os tipos de orçamentos que compõem o nosso planejamento financeiro. O primeiro, né, e tão importante, que é o orçamento de contas a pagar, tá? Se a gente não sabe o que a gente tem a pagar e a receber, que são ali os pilares, né, como que a gente vai fazer? A empresa ela tem que saber,
Então, ali, olha, no orçamento de contas a pagar, é onde que eu vou determinar, eu vou fazer toda a minha previsão e conversão de todas as minhas despesas que eu projetei lá no meu planejamento econômico. Então, por exemplo, se eu vou precisar de comprar matéria-prima, isso vai refletir aqui no meu contas a pagar. Como que eu vou comprar essa matéria-prima? Eu vou comprar ela financiada, parcelada? Eu vou comprar ela à vista, né? Então, isso influencia aqui o nosso contas a receber. Então, tudo que eu planejei lá no meu planejamento econômico, ele tem que refletir aqui, dentro do meu orçamento de contas a pagar. Da mesma forma, a gente tem o orçamento de contas a receber, onde a gente vai ter que orçar todas as nossas receitas ali do nosso planejamento econômico. Se eu planejei que eu vou aumentar 10 mil, a venda de 10 mil produtos, aqueles 10 mil produtos, ele vai aumentar a minha venda. Então, eu tenho lá dentro do meu contas a receber, eu tenho que projetar, por exemplo, vou vender isso à vista, vou vender isso a prazo, né? Qual que é o percentual que eu quero vender à vista, qual que é o percentual que eu acho que eu vou vender a prazo, né? Se eu for vender a prazo, aí entra outros tipos de cálculos, né? Quais vai ser o meu prazo médio de pagamento? Eu vou vender a prazo para poder receber a 15 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias, né? A gente vai fazer todo esse planejamento lá dentro do nosso contas a receber. Então, tudo aquilo que eu projetei no econômico, ele reflete aqui no meu financeiro, tá? Da mesma forma que a gente tem aqui os pilares, que é contas a pagar e receber, dentro do planejamento financeiro, a gente tem o orçamento de aplicação. Para que vai servir esse meu planejamento de aplicação? Eu, provavelmente, né, em qualquer empresa, ela tem um excedente de caixa, ou pelo menos algum tipo de reserva, né? Então, esse excedente, o que eu vou fazer com esse excedente, com essa sobra de caixa, né? Quais que vai ser o meu destino? Então, por exemplo, eu tenho que orçar também o quanto eu quero aumentar as minhas reservas financeiras. Em que eu vou aplicar? Como eu vou aplicar? Qual o percentual que eu vou aplicar? Ou seja, como eu vou gerenciar efetivamente o meu caixa, o meu contas a pagar, o meu contas a receber e o quanto que eu estou aplicando de dinheiro em reserva, tá? Aí a gente tem um outro também orçamento, que é o orçamento de empréstimos, tá? Por quê? Dentro do orçamento de empréstimo, o que eu vou perceber? Qual que é a minha necessidade de caixa? Eu estou falando que eu vou aumentar a minha produção em 10 mil unidades. Olha, mas para eu poder aumentar a minha produção em 10 mil unidades, a minha matéria-prima, um exemplo, eu só compro só à vista, né? No mercado, o mercado não vende a prazo. Nossa, eu tenho caixa suficiente para isso, né? Ou, por exemplo, eu aumentar 10 mil, a produção de 10 mil unidades, o que eu vou precisar mais? Eu vou precisar aumentar o meu galpão, vou ter que aumentar o local onde que eu vou estocar esse produto, eu vou ter que adquirir um maquinário novo, como que vai ser? Então, dentro do planejamento de empréstimo, a gente vai projetar essa necessidade de caixa e a necessidade de a gente tomar empréstimo. Tá? E, por exemplo, quanto que vai faltar no caixa se faltar, como que eu vou cobrir, qual que é o meu planejamento, se eu tenho a intenção de pegar um empréstimo, qual taxa que está praticando o mercado e qual taxa que eu vou trabalhar para poder conseguir, em quanto tempo eu vou quitar esse empréstimo, tá? Então, assim, o orçamento, o planejamento orçamentário, ele é bem extenso, né? Da mesma forma que a gente tem aqui o orçamento do empréstimo e da aplicação, a gente também tem o orçamento de caixa, que é a necessidade mesmo que eu tenho que ter de fluxo de caixa, de entrada e de saída ali, tá? Que eu tenho que ter e eu vou ter a partir dos meus orçamentos de contas a pagar e de receber, da aplicação e do empréstimo também.
tá? Então, é onde que eu vou gerenciar mesmo o meu fluxo ali de caixa, né? E a gente vai conseguir visualizar as sobras e a falta ali de recurso financeiro e para a gente também verificar qual que é a viabilidade dos outros planos. Se a gente vai ter condição financeira para poder executar aquele planejamento, né, inicial ou não. Então, vocês vão percebendo como que cada um desses orçamentos estão muito bem amarradinhos, e amarradinhos, inclusive, lá com planejamento econômico. E que o orçamento, né, um sistema orçamentário, ele não é um sistema simples, ele é um sistema complexo. E também, por isso aqui dá para a gente poder perceber como que, assim, algumas empresas principalmente de porte menor, às vezes ela não quer investir no orçamento. E essas empresas multinacionais, a gente tem um setor ali de controladoria ou um setor ali orçamentário, porque é muito trabalhoso, gente. Não é fácil fazer isso aqui, né? Professora, Sim. é isso aí que eles chamam de forecasting? Isso, né? O orçamento aqui, ó, a gente chama essa parte aqui do financeiro de forecast, entendeu? Então, a gente tem pessoas que chamam de forecast, tem pessoas que chamam de orçamentos, né? Isso aí são mais nomenclaturas, mas na prática, nada mais é que todo esse planejamento aqui financeiro, para a gente realmente saber qual que é toda essa necessidade de caixa que a gente tem para cumprir todo esse planejamento econômico, tá? Aquele planejamento econômico que a gente viu anteriormente e que está totalmente ligado ao nosso planejamento estratégico. Então, quando a gente perguntar assim, sua empresa faz orçamento? Minha empresa faz cotação. Algumas fazem cotação, outras empresas ela tem um sistema orçamentário. Então, vocês estão vendo, né? Que eu acho que foi na aula passada, alguém falou assim: pessoal, lá na minha empresa a gente tem um planejamento financeiro, né? O planejamento financeiro é uma coisa, o planejamento financeiro orçamentário, dentro do sistema orçamentário, ele é diferente. Por quê? Porque normalmente ele é criado, ele é gerenciado em cima daquilo que foi definido lá no planejamento orçamentário econômico. Tá? Que é o planejamento de vendas, de produção, de mão de obra e todos aqueles outros que a gente já viu. Ok? Ok. Ok. Dúvida até aqui? Só na hora de fazer exercício mesmo. Na hora de fazer exercício eu sei que vocês vão ter muitas dúvidas. Isso. E por fim, gente, aqui nós temos o último planejamento que também está dentro do nosso ciclo orçamentário, que é nosso planejamento de capital, tá? O que é o planejamento de capital? É o mais simples, mas às vezes talvez até um dos mais importantes. Dentro do planejamento de capital aqui é onde a gente vai definir qual que vai ser a necessidade de adquirir investimentos. Aí, quando eu falo investimento, é adquirir um novo imobilizado, né? É adquirir algum outro tipo de investimento que vai impactar no nosso orçamento lá econômico, tá? Então, por exemplo, vai impactar, na verdade, na geração de receita futura. Então, se eu quero aumentar as minhas vendas em 10 mil unidades, eu tenho maquinário suficiente? Eu não tenho. A minha máquina não consegue produzir mais 100 mil unidades. Não dá, ela não dá conta, coitado. Então, eu vou ter que comprar uma outra. Se eu vou comprar uma outra, eu tenho dinheiro para isso? Né? Qual que vai ser a minha necessidade de comprar um novo maquinário? Aí eu vou fazer um planejamento de capital, já identificando essa necessidade de comprar imobilizado. E aí, dentro dessa necessidade de adquirir esse imobilizado, a gente pode acionar, por exemplo, o nosso orçamento lá financeiro, que é de empréstimo. Eu vou adquirir esse imobilizado como? Eu vou adquirir um empréstimo para poder comprar o imobilizado, ou eu vou fazer um leasing, ou eu vou fazer um financiamento, né? Então, dentro do planejamento de capital é que a gente vai definir a necessidade de comprar esse imobilizado e também como a gente vai pagar esse imobilizado aí, tá? Porque aí a necessidade da compra
do maquinário, ele reflete na geração da receita e reflete também numa geração de caixa. Porque se eu precisar comprar, eu vou precisar de tirar recursos de caixa que pode afetar diretamente também a minha necessidade de dinheiro para compra de matéria-prima, para eu poder fazer a produção, né? Então não adianta ter só a máquina e não ter recurso financeiro. Então, por exemplo, então aí a gente vai vendo que a gente está aqui no emaranhado, que não tem como a gente fazer um orçamento e não pensar no outro, tá? Não tem como a gente só vestir um santo e desvestir o outro. Então, eles estão todos muito conectados, muito ligados, né? Como tudo na contabilidade. Tá certo? Entendido, gente? Sim. Aí agora, o que eu quero mostrar para vocês? Vocês estão vendo a minha tela ainda? Sim. Sim, aham. Vendo aqui? Sim. Então, olha só. Eu deixei já lá no sistema faculdade todo esse isso que a gente estudou aqui, tá? Dos nossos orçamentos aqui, os tipos de orçamentos e tudo. E eu já deixei para vocês um exercício de caso prático, tá? Caso prático. O que acontece? Eu quero que vocês façam esse exercício. No primeiro momento, quando vocês fizeram o exercício, vocês podem se sentir assim, nossa, o que eu tenho que fazer? Não estou entendendo nada que eu tenho que fazer. Não se preocupem, não precisem, né, te arrancar os cabelos da cabeça, tá? Não precisa, não. O que eu quero, na verdade, que vocês façam? Os orçamentos. Todos esses orçamentos que a gente viu, vocês vão ver que eles vão estar aqui dentro desse caso prático aqui, tá? Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro exercício, eu não quero que vocês se preocupem. Nossa, será que eu estou fazendo certo? Estou fazendo errado? Eu quero que vocês façam, tá? Por quê? Como eu disse lá no nosso primeiro dia de aula, gente, o que eu preciso que vocês façam? Façam os exercícios. Quem não fizer os exercícios não dá conta de fazer a prova. Não dá conta de fazer as atividades que a gente vai fazer. Então, a gente vai começar já por esse aqui, tá? Para você já ir aprendendo como que a gente vai elaborar esses orçamentos. Então, olha só, vamos pegar aqui só esse caso prático aqui que eu coloquei. Vou ler junto com vocês e tentar explicar para vocês o que vocês vão fazer no exercício, o que eu quero, tá? Então, olha só. Apresenta-se a seguir o case bastante simples de elaboração de um sistema orçamentário anual em uma empresa industrial, para facilitar o entendimento. Então, vamos pular para a introdução. A metalúrgica Cruz Azul S.A., localizada em Diadema, São Paulo, iniciou seu orçamento empresarial para o ano de 2011. Trata-se de uma empresa industrial de médio porte, subsidiária de um grande grupo alemão. O controle foi nomeado pela Presidência e Controladoria Corporativa na Alemanha como responsável para a coordenação dos trabalhos no Brasil. Devido à sua reconhecida competência, profissionalismo, bom relacionamento entre os demais executivos e fluência em inglês e alemão. Ou seja, aqui a gente já está trazendo para o caso prático todas as qualidades que um controle ele tem que ter, né? E por que ele foi nomeado. A empresa industrializa em uma fábrica no Brasil, em uma única fábrica no Brasil, para posterior venda local e exportação para vários países. 2 conjuntos de ferramentas elétricas, o modelo A, constituído de 10 ferramentas, e o modelo B, constituído de 6 ferramentas. Os conjuntos são vendidos em caixa de aço e alumínio, que facilitam o acondicionamento e o transporte, nos casos em que os mecânicos precisam se locomover para prestar manutenção em diversos locais. Profundo conhecedor do plano estratégico da empresa, o controle, com auxílio de sua equipe, conseguiu com os demais executivos as seguintes informações que foram utilizadas na elaboração do orçamento anual de 2011. Para facilitar aqui os trabalhos envolvendo a elaboração do orçamento anual, ignoram-se os efeitos tributários de ICMS, PI, PIS, COFINS, ou seja, não precisem preocupar
com nada que for de tributo, tá? Sobre receitas com vendas de produtos, bem como sobre a compra de matéria-prima, tá? Então, isso aqui, esse case aqui é só para poder contextualizar para vocês como que a empresa funciona, tá? Aí agora eu apresento aqui para vocês o cenário efetivo pro orçamento aqui de vendas. Então, olha só, em reunião com o presidente, o diretor de vendas comercial e alguns gerentes foram definidas as metas de vendas para empresas em 2011. Quantitativamente, o volume de vendas projetadas dos dois produtos é significativamente superior em relação ao ano de 2010, ou seja, ele quer aumentar as vendas, e foram bem significativas. Foram baseadas em pesquisas de mercado, considerando o ambiente econômico projetado. Vocês vão ver que a gente vai falar muito em projeção aqui, por uma consultoria especializada, profunda conhecedora do mercado consumidor e da força dos principais concorrentes. Os preços de vendas permanecem sem alteração, ou seja, não teve alteração aqui do preço de vendas importantes em relação a 2010, né? Reajustados apenas pelos índices que medem a inflação no Brasil, prévia de 6% ao ano, já que a Cruz Azul não consegue repassar para seus clientes reajustes mais elevados. Então, aqui você já tem aqui, ó, em 2010, as vendas foram, você tem o modelo A, o modelo B. A quantidade que foi vendida em 2010 e o preço unitário que foi vendido cada um em 2010 e qual foi o valor total das vendas, tá? Isso aqui em 2010. Para 2011, foi projetado um acréscimo de 10% na quantidade do modelo A e 20% no acréscimo no modelo B. Os preços unitários de venda média anual foram projetados R$ 2.230 e R$ 1.600, respectivamente. Ou seja, o que você tem que fazer aqui? Você vai fazer o orçamento de vendas baseado nessa projeção aqui, que foi colocado. Qual que é a expectativa para 2011? Aí aqui tem outras informações aqui. Para viabilizar o aumento das vendas, o Departamento Comercial e Marketing julga que a empresa deve adotar as seguintes políticas estratégicas: investir 2% em propaganda e marketing do total das receitas de vendas, remunerar os vendedores com uma comissão de vendas de ordem de 4% do total das receitas de vendas, incluindo os encargos, e os fretes sobre as vendas vão representar 3% do total das receitas com vendas. Isso aqui são informações adicionais aqui, tá? Aí nós temos aqui primeiro, então, primeiro orçamento, que é orçamento de vendas. Agora a gente tem as informações para o orçamento de produção de produtos acabados, né, em quantidade. Então, a gente tem aqui, olha, a empresa adota política de férias coletivas nas últimas semanas do ano, depois da finalização de toda a produção. Portanto, não há estoques de produção em andamento. Então, tudo que está lá está acabado. A empresa utiliza o sistema de custeio por absorção. Os estoques iniciais e finais de produtos acabados em quantidade são: você tem o modelo A, o modelo B. A quantidade do estoque inicial em 2010 e a quantidade do estoque final em 2011. Então, o que eu quero que vocês façam aqui, nesse segundo orçamento de produção? Que vocês quantifiquem qual que vai ser a quantidade de produtos acabados. Qual que vai ser a quantidade do orçamento de produção? Façam, então, o orçamento aí de produção. Temos agora o terceiro orçamento que eu quero que vocês façam, o de consumo de matéria-prima. Então, eu tenho aqui, olha, para atender o orçamento de produção, os engenheiros estimaram, com base na especificação técnica de consumo de matérias-primas, uma determinada quantidade de matéria-prima para a produção de cada unidade, como segue. Você tem o modelo A e o modelo B, que são seus produtos, certo? O modelo A, aqui, ele utiliza a matéria-prima X, ele gasta 1 quilo, e a matéria-prima X, ele gasta meio quilo por B. A matéria-prima Y, o modelo A consome meio quilo e o modelo B também meio quilo. Matéria-prima Z, o modelo A consome 1,5 kg e o modelo B 1 quilo, né? Então, a partir daqui, o que eu pedi para você? Elaborar o consumo de matéria-prima, tá? Aí, como que vocês vão fazer isso aqui? Lembrando que
esse orçamento de matéria-prima, ele vai estar ligado diretamente ao quê? Ao seu orçamento de vendas e o seu orçamento de produção. Só lembrar que é tudo em cascata, tá? Você tem que lembrar que quem vai ditar é o orçamento lá de vendas, porque lá que você vai ter as quantidades que você vai aumentar. E aí você vai saber que quanto que você vai precisar consumir mais de matéria-prima, tá? Quando a gente já tem aqui o consumo que a gente vai precisar de matéria-prima, quanto que eu vou precisar adquirir, eu vou precisar agora fazer o orçamento de compra da matéria-prima, né? Então, aqui eu trago que o departamento aqui, olha, de suprimento de compras, ele apresentou em 2011, né, qual que é o preço médio para cada quilo, tá? Então, você tem aqui quanto que custa o quilo de cada uma dessas matérias-primas. Então, a partir daqui, você consegue, né, já fazer o seu orçamento de compra de matéria-prima. Não esqueça de levar em consideração aqui os estoques iniciais e finais de matéria-prima, tá? Que isso afeta também o seu Professor, orçamento. Sim. no arquivo PDF aqui que a senhora postou no sistema faculdade, bem onde a senhora está explicando aí de orçamento de compra de matérias-primas, tá meio embaçado o quadro aqui, não tá dando para ver as informações que estão nele, não. Não tá dando? Você já Não. aumentou um pouquinho, assim, ó, o seu PDF? Para poder ver? Você consegue ver? Deixa eu dar um zoom aqui. Qualquer coisa eu posso passar aí para vocês a quantidade que tá aí. Dá um zoom aí que você consegue ver. Aí, gente, só continuando aqui, né? Depois você me mostra esse aí do seu, sim. Você não tem como passar essas atividades aí pelo WhatsApp, não, professora, porque o sistema faculdade lá tem muita gente que está com problema. Eu mesmo estou com problema lá, entendeu? Aí eu fico totalmente fora aí do. Eu também eu mando atividade. Eu mando lá. Na hora que terminar aqui, eu mando esse arquivo lá para vocês lá no WhatsApp também. Aquele outro lá eu queria até fazer, mas não dá para entrar lá, tá difícil para entrar lá, não sei o que eles arrumam. Eu mando então o conteúdo da aula passada e desse lá no grupo para vocês. Tá ok, então, obrigado, professora. Tá? Nada. Então, gente, aqui, ó, lembre-se que vocês têm que levar em consideração todas as informações aqui, tá? E essas aqui embaixo também, olha, estoque inicial valorizado pelo custo médio equivalente a 97% do valor unitário para as contas de 2011, quando anterior, tá? Então, tem todas essas informações aqui. Leiam todas para vocês fazerem, tá? Então, aí aqui eu tenho, né, baseado no orçamento de consumo de matéria-prima, elabore o orçamento de compra de matéria-prima, que é o quarto orçamento que eu quero que vocês façam. O quinto orçamento é o orçamento de mão de obra direta, né? Então, a gente tem aí, olha, os engenheiros de produção fornecerem ao controle a especificação técnica sobre o custo da mão de obra direta para a produção de cada um dos produtos acabados. Então, ele informa aqui, olha, quantidade de horas de mão de obra direta para produzir cada unidade. Então, eu gasto 16 horas para produzir o produto A e 10 horas para poder produzir o produto B. Então, olha só, em reunião com o diretor de recursos humanos, o controle obteve a informação de que o custo orçado para cada mão de obra direta, em média, é R$ 25, incluindo o salário nominal, mais todos os encargos sociais e treinamento especializado. Essa média foi obtida levando em consideração a remuneração de mercado das várias categorias de técnicos qualificados. Então, o que eu pedi? Elabore o orçamento de mão de obra direta. Tá? Então, você já tem aqui o valor e você tem a quantidade de horas, tá? Que cada produto aí vai utilizar. Então, muito fácil, tá? Aqui a gente tem o orçamento indireto de fabricação. Os custos indiretos para o ano de 2011 foram orçados como segue aqui. Então, você já tem aqui. Então, baseado no orçamento de produção, aqui. Eu quero o valor do custo unitário indireto aqui da produção. Esse aqui também é muito fácil, tá? Para vocês fazerem.
Mas não se preocupe, é o último aqui, o último orçamento, 6 orçamentos aqui. Então, nesse primeiro momento, gente, vocês vão sentir mesmo dificuldades, tá? Para poder fazer, vai ser super normal. Mas daqui a pouco vocês vão estar fazendo isso com a mão nas costas, tá? Desde que vocês façam o exercício. Quem achasse, nossa, tá muito difícil, não dou conta não, vou ficar esperando a correção da professora, porque eu vou corrigir, vou explicar. Vocês não vão conseguir fazer. Eu estou falando isso de experiência própria, então já estou avisando. Faça os exercícios. Sim. Professor, qual que é o conselho que você dá? É melhor fazer no papel, à mão, ou pode usar, ou se a gente fizer numa planilha? Eu gosto de fazer no Excel, né? Então, Excel, eu acho que fica mais fácil. Mas cada um pode fazer da maneira como achar melhor, tá? Entendi. Não tem problema, não. Se quiser fazer no papel... É porque na contabilidade de custos do mês passado, o Kleber até deu a dica, falou que era melhor a gente fazer à mão, porque a gente trabalhava mais o raciocínio, né? Não tinha muitas fórmulas do Excel para fazer. Por isso que eu estou te perguntando. Não, aí vai depender, igual para mim. Eu faço as minhas coisas, tudo eu faço em planilha, né? Aí fica a critério de vocês, entendeu? O que você for achar que vai ficar melhor para você, você pode fazer. Claro que se você fizer à mão ali, você vai ter que ficar fazendo todos os cálculos e tudo, você vai fixar mais. Na planilha ali, você pode já deixar as fórmulas prontas e tudo, e de qualquer forma você vai ter que fazer também, né? Vai ter que postar esses exercícios prontos? Como vai ser? Não, esse aqui não. Não vou cobrar vocês postagem dos exercícios, não. Estava explicando que todas as distribuições de pontos eu vou dar exercício mesmo para vocês fazerem em dupla, em sala, com data para poder entregar. Mas os exercícios que eu vou dando durante as aulas, eu não vou pedir para vocês postarem, não. Pode ficar tranquilos. Tá? Tá bom. Mas eu só preciso, gente, do compromisso mesmo de vocês fazerem o exercício, tá? Isso aí para poder vocês conseguirem fazer e a gente evitar desgaste, tá? Porque depois aí vocês não conseguem e o ruim é a professora. Com todo respeito, tá, gente? Eu estou falando porque eu já tive aluno de Controladoria 2 que passou por isso. Não faz o exercício, tem dificuldade na hora que chega para poder fazer a prova, é aquele desespero e fica aquela confusão, tá? Então, vamos conjunto fazer o exercício, que aí vocês vão ver que vão tirar de letra. É bem fácil mesmo. Aí nós vamos fazer mais exercícios de orçamento e nós vamos fazer também as projeções das demonstrações contábeis. Aí, a partir disso, a gente vai projetar a DRE, projetar o balanço, projetar fluxo de caixa. Tá? Nós vamos ver esse ciclo orçamentário e de previsão completo. Tá? Bem parte mesmo prática de funções de controladoria. Tá? Dúvida, gente? Beleza, professora. As dúvidas vão surgir daqui a pouco. Tenho certeza que vão. Pode ter tem problema, não. Pode ter certeza, Thiago. E não vai ser pouca, não, viu? Eu brinquei com o... Foi com o Thiago? Foi o Thiago? Não foi o Thiago, não. Foi com o... Quem que tava início da aula? Era eu, professor. Danilo. Danilo. No início da aula. Falou, Danilo, ó. Hoje a porca começa a consertar. Hoje a gente começa, né? Então aí, olha. Quero que vocês façam, tá? E, ó, não tem problema não. Se tiver dúvida e tudo, pode me chamar. Se eu estiver disponível, eu respondo. Se eu não puder responder na hora, eu respondo depois. Mas pode ficar à vontade aí, tá? Tá bom, gente? Esse exercício está no sistema faculdade, né? Beleza, professor. Isso, eu vou mandar também lá no grupo agora de novo, para quem que está com dificuldade de acessar lá o sistema faculdade. Beleza. Tá? Valeu. Certo. Ok. Certinho, professor. Tá bom, gente. Beleza. Então, até quinta, se Deus quiser.
Bom exercício, viu? Aproveita aí agora, o segundo tempo aí, para vocês fazerem o exercício. Começar os orçamentos aqui. Aí. Bom, boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Oi. Nesse exercício, eu estou vendo as planilhas aqui, nos custos indiretos, tá dando um total de 37 mil. E pelos cálculos aqui que eu estou fazendo, dá 38 mil. Aí pode corrigir, né? Como assim? Não entendi. Os custos indiretos de fabricação de 2011, os orçamentos que seguem aqui, no total, pelo que eu estou olhando aqui, dá 38 mil. E está dando aqui um total de 37. Deixa eu ver aqui, ó. Você está falando que a soma ficou errado? Isso. Pode sim. Aí arredonda para os 38 mesmo, né? Isso, pode sim. Ah, então tá ok. Tá? Tá, joia. Obrigado, boa noite. Não nada, gente. Bom exercício.